Bom dia, boa tarde, boa noite, no seu momento em que vai chegar esse vídeo até a sua casa, o seu lar, enfim. Palavra de Deus hoje, aqui está em Lucas, capítulo 4. Amém? A palavra de Deus diz que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Durante 40 dias sendo tentado pelo diabo, nada comeu daqueles dias, a fim dos quais teve fome. Disse-lhes então o diabo: se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem. E levando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. O Senhor Jesus, ele foi tentado. Como nós, todos os dias somos tentados também. Satanás, ele fica nos tentando, ele fica nos rodeando, ele fica ao derredor. Por quê? Para ver se nós venhamos a cair na armadilha dele. Né? Porque o próprio Senhor Jesus foi tentado. Mas Jesus, o que ele fez? Ele não se vendeu para o diabo, ele não entregou, ele não se rendeu para ele, não se prostrou para ele. Ele não acreditou nas promessas enganosas de Satanás. Então, Jesus, ele ficou 40 dias no deserto sendo tentado por Satanás. E quantas vezes eu, a senhora, quantos momentos na nossa vida temos sofrido tentações, seja ela de qual forma seja, não importa, mas somos tentados sim todos os dias. Então, meus queridos, não venhamos distrair a nossa atenção, não devemos deixar o diabo lançar sobre a nossa vida tentações e venhamos cair, não. E seguimos o exemplo de Cristo, exemplo do Senhor Jesus, porque Ele foi com a palavra de Deus. E olha só, Jesus em momento nenhum, ele não ficou assim, reclamando. Ele teve fome, né? Ele teve fome, a palavra de Deus teve fome. E quantas vezes você teve fome? Às vezes, hoje, o senhor está tendo fome. Fome de justiça. Fome é essa que às vezes aparentemente é impossível. Mas olha, creia e confia no Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que venceu o deserto. O Senhor Jesus, aquele que venceu as tentações no deserto, aquele que passou pelos 40 dias no deserto. Ele venceu. E então, se ele venceu, nós também venceremos, porque somos imagem e semelhança de Deus. Passamos por provações, tentações, sim, claro que sim, somos seres humanos. É normal, mas cremos e não podemos deixar brechas para Satanás nos acusar. Não caia nas tentações, não deixe o inimigo fermentar a sua mente. Não deixe. E o Senhor Jesus, Satanás, sabendo que ele estava com fome, o Satanás, ele disse assim, mas Jesus, mostra, se és o Filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. Ele estava tentando o Senhor Jesus. Jesus poderia transformar aquelas pedras em pães? Claro que sim. Mas ele não fez porque ele precisava passar por aquele deserto. Ele precisava passar por aquele deserto, assim como eu também posso estar passando por um deserto. A senhora também pode passar por um deserto, mas o deserto não dura para sempre. Esses 40 dias passou, Jesus venceu Satanás, assim nós também podemos vencer. Amém? Então, não
caia nas armadilhas de Satanás. Amém? Eu vou deixar essa mensagem aqui para o seu coração. Faça a leitura da palavra, mas estarei continuando nessa palavra, né? E Deus, e Jesus disse: não só de pão viverá o homem, nem só de pão viverá o homem. Então, elevando, mostrou-lhe um momento todos os reinos do mundo. Satanás, ele mente, ele é mentiroso. Disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória deste reino, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Se nós não estivermos firmes em Cristo, se nós não tivermos com o nosso espírito forte, Satanás, ele está arrastando muitas pessoas que estão aí fracos na fé, estão se vendendo por qualquer coisa, mas não podemos fazer isso. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele dará culto. Então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-se daqui de baixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito e que te guardem. Satanás, ele conhece a palavra de Deus. Ele trabalhou ali na palavra, mas a autoridade máxima estava ali. Ele tentou Jesus, né? Se ele é o Cristo, se joga lá de cima, né? Está escrito que dará ordem aos anjos. Cuidado. Muitas vezes você está no caminho do Senhor, mas muitas vezes em algumas propostas, não é um pecado não, você vai fazer isso, não é pecado. Não, você pode roubar isso ali que ninguém está vendo. Olha, você pode trair, você não está vendo. Cuidado, porque Satanás, ele também usa as palavras de Deus. Ele sabe, ele conhece a palavra de Deus. Então cuidado, vigia, ore, pratique a palavra de Deus, coloque a palavra de Deus em primeiro lugar na sua vida. Amém? Que Deus o abençoe em nome de Jesus. Compartilhe essa mensagem e o nome do Senhor Jesus dos exércitos será glorificado, porque a um só Deus deveremos prestar culto, a um só Deus devemos nos dobrar e adorar. O Deus que fez os céus e a terra, o ouro e a prata, pertence ao nosso Deus. Foi tudo Ele que criou, não se engana. A palavra de Deus diz que Satanás só veio para roubar, matar e destruir. Ei, quem tem vida em abundância é Jesus Cristo. Ele que veio para te dar vida em abundância. Glória a Deus, dê um glória a Deus, tá? Deus abençoe, compartilha aí. Se Deus falou no seu coração, compartilha. E Deus abençoe em nome de Jesus. Amém?